verificar aqui, fazendo aqui uma pequena revisão. Nós temos aqui o mapa da Europa, né? O mapa da Europa, e aqui a Península Itálica, a Península Ibérica, Portugal, Espanha, Península Itálica e a Península Balcânica, onde se encontra a Grécia. E é aqui que nós vamos viajar, né? Na Grécia Antiga. A Grécia, fazendo a revisão, ela fica na Península Balcânica, ao sul da Europa, banhada pelos mares Mediterrâneo, Mar Jônico e o Mar Egeu. Né? Está a Grécia aí. Ora, os povos que deram origem aos gregos saíram daqui da Ásia Menor. Foram os aqueus, os jônios, os eólios, os dórios, os aqueus, os jônios e os eólios portugueses. Os dórios se estabeleceram, primeiramente chegaram os aqueus e se estabeleceram na Lacônia, na região da Lacônia, migrando depois para a ilha de Creta. Chegaram os aqueus, se estabeleceram na Lacônia, né, aqui na península do Peloponeso, e migraram para a ilha de Creta. Em seguida chegaram, misturando-se aos cretenses e aos pelasgos. Em seguida chegam aqui os dórios, que vêm da origem aos espartanos, né? E em seguida vai chegar os jônios na região da Ática, dando origem à cidade de Atenas, fundando a cidade de Atenas e dando origem aos atenienses. E o outro povo, que são os eólios, eles vão se espalhar por toda a Grécia, ou seja, na região da Beócia, região da Tessália, da Etólia, da Élida, região aqui das Termópilas, região aqui da Trácia, onde nasceu o Orfeu, e a região do Épiro. Essas regiões, então, espalharam-se os eólios. Vamos falar de Esparta. Esparta é uma cidade continental, não banhada pelo mar, está na região da Lacônia, por isso existe o termo do laconismo, né? As pessoas que falam pouco, olha, ele foi muito lacônico no seu discurso, né? Os espartanos, então, que foram originados pelos dórios, eles eram muito reservados, gostavam de falar pouco e dedicavam-se exclusivamente ao militarismo. A criança, quando nascia, a mulher participava como solteira do militarismo, dos treinamentos militares. E a criança, ao nascer, aos 5, se ela nascesse defeituosa, o que era que ia acontecer? A criança espartana nasceu defeituosa, eram atiradas para o Monte Taigueto e lá se espatifavam, porque eles não queriam pessoas na sua sociedade que fossem defeituosas. Era o comportamento espartano. Ao completar 5 a 7 anos de idade, já passava a pertencer ao Estado e a receber uma educação voltada para o militarismo. Aos 5 anos de idade, passava a pertencer ao Estado, recebendo a educação militar, e daí até aos 30 anos, quando ele completava 30 anos de idade, é que ele podia casar-se, era considerado um cidadão, tendo o direito de votar na pela. E ao completar 60 anos de idade, eles passavam a fazer parte da Gerúsia. Mas o que vinha a ser a Gerúsia? A Gerúsia era um conselho de 28 anciões com mais de 60 anos, que determinavam e ajudavam no governo de Esparta. Na Gerúsia nós vamos encontrar aqui a Apela. A Apela era uma assembleia popular
e o local, então, aonde se escolhiam esses anciões para fazerem parte da Gerúsia. Completou 60 anos, ele pode candidatar-se, vai então para a Pela e será votado para fazer parte, então, da Gerúsia. E existiam os éforos, e em um grupo, em número de 5, esses éforos fiscalizavam a Gerúsia e fiscalizavam a Pela. Constituía-se assim a sociedade espartana, mas as suas classes sociais estavam divididas em espartanos, piriecos e ilotas. Eram as classes sociais de Esparta: espartanos, piriecos e ilotas. E para tanto, com o crescimento assustador da classe dos ilotas, que vai acontecer, eles estabelecem o dia da Críptia. Quando os dórios chegaram, os espartanos aí deram origem aos espartanos. E os espartanos se dividiram, um grupo que enriquece, se divide em espartanos e piriecos. Os piriecos, mais tarde, irão se dividir em piriecos e vai surgir o grupo dos ilotas nessa oportunidade. Surgindo o grupo dos ilotas, eles são os escravos. Mas eu pergunto a vocês, onde é que a população de Itabuna cresce mais? É no centro ou na periferia? É claro que na periferia. Então, o grupo dos ilotas sai crescendo assustadoramente. E aí então os espartanos, com medo de que eles viessem um dia a tomar o poder, vão estabelecer o dia da Críptia. Mas vocês haverão de perguntar, mas o que é o dia da Críptia? O dia da Críptia era o dia da matança dos escravos, era o dia em que jovens espartanos saíam a caçar os ilotas para eliminar uma grande quantidade da população dos ilotas, então. Vamos indo para Atenas agora. De uma cidade marítima, Atenas fica na região da Ática, uma cidade democrática voltada para a democracia. Nos tempos antigos do seu governo, constituído de um basileiro, o Areópago, que era o conselho dos nobres, 9 arcontes, que quer dizer sacerdotes. Também a eclésia era uma assembleia geral que correspondia mais ou menos o que era a Gerúsia para os espartanos. Também 300 senadores compunham o governo, então, de Atenas. No governo de Drácula, nós vamos observar uma oligarquia na sua evolução política. A oligarquia, seguido pela plutocracia ou timocracia. O que é isso? O que é plutocracia ou timocracia? Significa governo influenciado pela riqueza. Foi assim que Solon dividiu as classes sociais, que chegaremos lá. Em seguida viria a tirania e em seguida Clístenes, o pai da democracia, para depois entregar a Félix. Bom, Drácula, um governo drástico, com leis drásticas, leis severas, aonde você devia e não podia pagar, você era confiscado, então todos os seus bens eram confiscados. Nessa oportunidade, então, você perdia todos os seus bens. E você, se não pudesse pagar, era transformado em escravo. Eram as leis de Drácula, as leis draconianas, que nós já ouvimos falar por aí. Aquele sujeito é um Drácula, ele tem leis draconianas, leis severas, punitivas, eram as leis de Drácula. Quando chega em Solon é um legislador que ele vai então tentar harmonizar na Grécia, onde se diz que a democracia, ela é sonhada por Solon. Ela vai nascer com Clístenes e será aplicada através de Péricles. Então Solon procurou dividir as classes sociais. Quais eram as classes sociais de Atenas? Se dividiam em os eupátridas, os cavaleiros, os euquitas e os tétris.
embora tivessem os metecos, mas que eram estrangeiros e não tinham direito a voto. E observem que os estrangeiros têm liberdade em Atenas, mas em Esparta existe a xenofobia, que é horror a estrangeiro. Os espartanos tinham verdadeiro horror a estrangeiro. Eles não queriam saber de estrangeiro com eles, né? A xenofobia, para quem vai fazer vestibular aí, xenofobia, horror a estrangeiro. E as classes sociais de Atenas, então, os eupátridas, os cavaleiros, os eugitas e os tetes compunham as classes sociais de Atenas. Solon, então, vai dividir essas classes sociais em pentacossimedines, ou seja, aqueles que produzissem mais de 500 sacas de trigo anualmente, que era a classe dos eupátridas, os grandes latifundiários de Atenas, da Grécia. Esses estavam na classe dos pentacossimedines, os espartanos, os eupátridas, da classe dos pentacossimedines, aqueles que produzissem mais de 500 sacas de trigo anualmente. Os cavaleiros, aqueles que produzissem mais de 300 sacas de trigo anualmente. Os eugitas, os que produzissem mais de 200 sacas de trigo anualmente. E os tetes, aqueles que produzissem menos de 200 sacas de trigo anualmente. Assim, dividiu Solon as classes sociais de Atenas. O seu governo é, portanto, uma plutocracia. Plutocracia ou timocracia, que significa governo influenciado pela riqueza, de acordo com o que você produz, então. Bom, de Solon, então, Solon vai criar duas leis importantíssimas nesse momento, que é a lei Terra Negra. Lembram vocês que no governo de Drácula, quem estivesse devendo, não pudesse pagar, eram confiscados os seus bens e você era transformado em escravo. Com Solon, ele cria a lei Terra Negra, e a lei Terra Negra vai dizer que você, a partir daquele momento, seus bens não serão mais confiscados. E a lei Sexateia vai dizer que a partir daquele momento você não será mais transformado em escravo por dívida. Né? Essas duas leis importantíssimas, então, para os camponeses endividados e só dando maiores oportunidades para que eles pudessem, então, saldar as suas dívidas. Mas vocês já ouviram dizer que alguém está satisfeito com alguma coisa nessa vida? Sempre querendo mais. E os camponeses, então, queriam deixar de pagar o que eles estavam devendo, não queriam saber de pagar mais nada. Nesse momento é que entra a figura de Pisístrato, né, e vai comandar um partido. Esse partido é o Partido Montanha. 3 partidos se formaram então na Grécia. O Partido Montanha, comandado por Pisístrato, os camponeses endividados, comandando os camponeses endividados, o Partido Costa, que eram os marinheiros, homens que viviam no mar, e o Partido da Planície, o Partido da Aristocracia, aqueles conservadores que queriam que o poder permanecesse então. Ora, Solon vai implantar a plutocracia. Vem Pisístrato então, que através de uma revolução vai implantar a tirania. Ele toma o poder. A tirania na Grécia não leva esse sentido da palavra tirano, mas era um governo implantado quando era tomada a força através de uma revolução. Então, Pisístrato, o governo dele é uma tirania, implantada a tirania por Pisístrato. Pisístrato, então, vai estabelecer o crédito rural para os camponeses. Estabelecendo o crédito rural, as coisas foram amenizadas. Porém, quem perdeu o poder, o que é que vai acontecer? Você vai lutar, que é para você reaver aquele poder perdido. Quando você perde uma política, você vai trabalhar os 4 anos para tentar puxar o tapete do outro e derrubar. Assim fez então o partido da planície, os aristocratas da planície na Grécia.
ficaram então cavando o governo de Pisístrato para que ele se desestruturasse e ele viesse assumir o poder como assumiram. Então, Pisístrato vai morrer de morte natural. O seu filho Ílias vai para o comando, mas aí é assassinado. E Parco, o outro irmão, o outro filho, então vai assumir, mas aí é perseguido, e ele aqui se manda no mundo, que até hoje ninguém deu notícia aonde foi parar Parco. Clístenes, então, assume o poder na Grécia. Clístenes é o pai da democracia. E Clístenes, criador da democracia, ele vai estabelecer também o ostracismo. O que vem ser o ostracismo? O ostracismo é uma pena de banimento por 10 anos fora do Estado, por um elemento ser considerado perigoso para o mesmo. A pena do ostracismo, e o primeiro grego a receber a pena do ostracismo foi justamente Aristides, aquele que veio fundar a Confederação de Delos em 477 a.C. E falaremos daqui a pouco sobre essa Confederação de Delos. Então, Clístenes é o pai da democracia. Cria o ostracismo, aquele elemento perigoso para o Estado é mandado fora, é banido do Estado. O que aconteceu aqui nos anos 64, após o golpe o golpe militar? Elementos perigosos eram tidos como subversivos. Vai embora. Então, de Clístenes, então, esses componentes da família dos Alcmeônidas, Clístenes e o próprio Péricles, que pertencem à família dos Alcmeônidas, que detiveram o poder na Grécia Antiga. Após Clístenes, então, nós vamos encontrar a figura de Péricles, que é, portanto, vamos estudar ver o século de Péricles e como Péricles consegue, naquele momento, transformar a Grécia, transformar Atenas. Como ele consegue, então, Péricles, transformar e embelezar a cidade de Atenas. Inicialmente, antes de falar de Péricles, eu quero falar aqui de uma figura que não podemos deixar de falar, que é a figura do historiador Heródoto. Embora não tenha vivido no século de Péricles, que ele viveu no século IX antes de Cristo, portanto, 400 anos antes de Péricles. Mas Homero é aquele que vai escrever a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada que conta sobre a guerra de Troia e a Odisseia que narra sobre a vida de Ulisses. Ulisses, aquele que nós falamos na semana passada, que viaja então, a esposa Penélope está à sua espera, ela tece um casaco durante o dia e à noite ela desmancha tudo que tinha feito. E assim passa 10 anos esperando por Ulisses, respeitando a figura de Ulisses e, acima de tudo, respeitando-se. Péricles, então, o seu século. Olha, observe que nesse período a Grécia entra em guerra com os persas. E as guerras médicas que iremos narrar daqui a pouco, as guerras médicas ocorreram, foram 50 anos de guerra, começando em 499 a.C., terminando em 449 com a assinatura da Paz de Cádiz. Mas Péricles, a Grécia, a Atenas, sai toda arrasada depois daquela guerra. Mas como foi então, gente? Vamos pensar aqui como foi que Péricles arranjou recursos para recuperar e transformar Atenas, embelezar Atenas. Ora, Péricles conta com uma gama de intelectuais, espíritos que reencarnaram juntos com Péricles, todos ali imbuídos do mesmo sentimento para desenvolver e para embelezar, transformar Atenas, para que deixasse para a posteridade a transformação de Atenas, as figuras que passaram por Atenas. E Péricles, num dos seus discursos, ele vai proclamar: as gerações futuras se orgulharão das gerações passadas. É o século de Péricles que chega até nós.
Né? Então, vamos observar figuras importantíssimas que fizeram parte do governo de Péricles. Mas Péricles, lembram vocês que foi fundada a Confederação de Delos em 477 através de Aristides. Mas o que era essa Confederação de Delos? A Confederação de Delos era uma reunião de cidades estabelecidas ali na Ática, na região da Ática. Essas cidades, então, elas injetavam recursos da Confederação de Delos. Vamos comparar aqui com Hamburgo, esse órgão que tem aqui, outros municípios injetam dinheiro e tal. Então, eram injetados recursos na Confederação de Delos. Isso tinha também a Liga do Peloponeso lá em Esparta. Então, esses recursos injetados na Confederação de Delos, Péricles vai fazer o quê? Vai utilizar os recursos da Confederação de Delos para transformar e embelezar Atenas. Além do mais, vai a Grécia contar com a grande quantidade de mármore existente lá nas colinas de Pentélico. As colinas de Pentélico fica mais ou menos entre a cidade de Atenas e a ilha da Eubéia. Estão as colinas de Pentélico, grande produtora de mármore, e todo esse mármore é transportado para a cidade de Atenas para transformar e embelezar Atenas. Então, Péricles vai contar aqui, então, uma figura na história, destacando-se Heródoto, que narrou sobre as guerras pérsicas, que começam em 499 e vão terminar em 449, com a assinatura da Paz de Cárias. O historiador Tucídides, que vai então narrar sobre as guerras intestinas, quer dizer, guerras internas, guerras entre Atenas e entre Esparta, e que isso veio desestruturar. Por quê? Pelo orgulho, pela vaidade, pelo ciúme, pela inveja, tudo isso que leva a destruir uma pessoa, uma família, um país. Né? Vamos encontrar na poesia, na geografia, a figura de Estevão, na poesia, Alceu e Safo, que eram terríveis inimigos então, a figura de Anacreonte, e vamos encontrar também os aedos. Quem eram os aedos? Os aedos eram cantores, compositores, poetas populares que saíam pelas ruas da Grécia a propagar então as suas canções, as suas composições e as suas poesias então. Vamos encontrar na pintura Polideuco, na eloquência, Demóstenes, que com as suas filípicas advertia o perigo que vinha do norte. Quem era o perigo que ele era dado? Nos seus discursos advertia o perigo que vinha do norte. Quem era o perigo que vinha do norte? Era Filipe da Macedônia, que estava de olho na Grécia e futuramente conquistaria a Grécia. Isso terminou acontecendo em 338 a.C., na Batalha de Queroneia. Vamos encontrar também Péricles, grande, eloquente, né? As gerações futuras se orgulharão das gerações passadas. Também a figura do advogado Hipéricles, que vai livrar, portanto, Frinéia do tribunal. Veremos daqui a pouco. Na filosofia, vamos encontrar a figura de Sócrates, que bebe cicuta, condenado a beber cicuta por perverter jovens, naquela oportunidade, que era casado, e a sua esposa, então, Xantipa, manda comprar tempero. Ele vai para a praça de Atenas, na aula, está discutindo filosofia com os jovens, esquecia totalmente. Quando chegava em casa, ela toma-lhe panelada na cabeça. Né? Vamos encontrar então na figura de Diógenes. Diógenes, aquele filósofo então, que andava pelas ruas da Grécia com um fifó, uma lanterna, um candeeiro, né, procurando um homem justo. O que faz Diógenes? Procura um homem justo. Nessa oportunidade, Diógenes, um belo dia, está então aquecendo os raios solares, pegando os raios solares, os primeiros raios da manhã. E o que é que ele encontra? O que ele vem é justamente Alexandre Magno, né, que comandando o seu exército montado no seu cavalo, o Céfalo, um cavalo negro, bonito. E ele, o Alexandre Magno, vai colocar-se entre o sol e a figura de Diógenes, empatando os raios solares que o estavam aquecendo. E Alexandre Magno lhe diz: Diógenes, diga o que desejas. E Diógenes olha para ele e diz: não me tires o que não me podes dar, quero apenas que te retires para
para que não impacte os raios solares que lhe aquecem. Vamos encontrar a figura de outros filósofos, como a figura de Pirro, pregador do ceticismo. O homem feliz é aquele que não quer saber o porquê das coisas, não procura saber o porquê das coisas. A figura de Epicuro, o homem feliz é aquele que basta lhe ter o prazer, a satisfação, as alegrias. Este é sim um homem feliz. Vem Zenão de Sítio e diz, não, o estoicismo de Zenão de Sítio, o homem feliz é aquele que sabe aceitar as alegrias, a felicidade, a dor, a tristeza com a mesma serenidade. Este, para Zenão de Sítio, é o homem feliz. Na medicina vamos destacar Hipócrates, na física Arquimedes, dai-me uma alavanca e eu removerei o mundo. E ele deixa o princípio de Arquimedes: todo o corpo sólido mergulhado no líquido tende a receber um impulso de baixo para cima. Na matemática, Pitágoras. Arquitetura, vamos encontrar então a figura de Hiquitinos e Calícrates, dois arquitetos que construíram então o Partenon. Se der para botar a visão aí do Partenon. Hiquitinos e Calícrates constroem o Partenon, o Electeion, o Propileu, também o teatro da deusa Ateneia. Vamos encontrar também, além disso, o teatro, o Odeão, o teatro de Dionísios, todo no século de Péricles, construído então. Aqui está o Partenon, uma das lembranças do mundo antigo, mas que não faz parte das 7 maravilhas do mundo, hein? As 7 maravilhas do mundo nós já vimos aqui a semana passada. O Partenon, construído pelo arquiteto Hiquitinos e Calícrates. Desse lado aqui, não está vendo, não está visível, mas desse lado aqui fica o Erecteion. Aqui está o Propileu, aqui o templo de Atena. Mais abaixo, do outro lado, lá embaixo, nós vamos encontrar o Odeão. Aqui nós estamos vendo aqui Perseu com a cabeça da Medusa, né? Perseu e a cabeça da Medusa. Pode então tirar. Na escultura vamos encontrar Fídias, o maior escultor grego de todos os tempos. Fídias, que esculpiu a estátua da deusa Ateneia, Atena ou Atena, e colocou dentro do Partenon com 12 metros de altura. Vamos encontrar a figura também de Milo, um atleta, um discóbulo, um atleta lançando um disco ao ar, Milo com a estátua de Vênus, e também a figura de Praxíteles, que foi outro escultor grego de grande renome. A figura de Praxíteles esculpiu a estátua de Frinéia. A estátua de Frinéia, aqui nós estamos vendo aí o Partenon com a outra visão. Né? E as colunas gregas aqui no estilo dórico, o estilo jônico e o estilo coríntio, mais aperfeiçoada então. Vamos verificar que Praxíteles vai esculpir a estátua de Frinéia. Mas quem foi Frinéia? Frinéia, eu passei 2 anos pesquisando sobre Frinéia. Não sei se vocês podem recordar aquela música Escultura de Delfo Gonçalves de Adelino Moreira, onde ele fala: dei a voz de Dulcineia, a malícia de Frinéia. A malícia de Frinéia foi que eu fui buscar para ver quem era Frinéia. Dei a voz de Dulcineia, a malícia de Frinéia e a pureza de Maria. Em Gilconda fui buscar o sorriso e o olhar, em do barril e glamour. E para maior beleza, dei o toque de nobreza de Madame Pompadour. Madame Pompadour e Dubarry foram 2 figuras que participaram do governo Luís XV, e ele era baixotinho, gordinho, e elas aconselharam então que ele deveria calçar um sapato mais alto, ficar mais altinho, né? Então nasceu aí o sapato Luís XV. Né? A Mona Lisa de Gioconda, o sorriso e o olhar da Mona Lisa. Quem olhou o retrato da Mona Lisa vai observar, um lado está sorrindo, o outro parece estar sério.
a pureza de Maria, a voz de Dulcinea, de Miguel de Cervantes, uma obra espanhola, faz parte do Renascimento, de Miguel de Cervantes, onde existem as figuras de Dom Quixote de La Mancha e o Sancho, ele montado no cavalo, e o Sancho Panza montado no jegue, lá vai ele atrás. E o Dom Quixote, então, apaixonado por Dulcinea, né? Verdadeiros poemas para Dulcinea, aquela voz de Dulcinea, e aos nossos ouvidos parecia, então, música, a voz de Dulcinea. E a malícia de Frinéia? Que malícia de Frinéia é essa? Eu vou para a biblioteca, então, central de Salvador, já cansado de procurar. Daqui a pouco lá vem a moça com aqueles livros, e a alegria foi no meu rosto, meu sorriso, e eu comecei lá a folhear, e comecei a escrever e copiar sobre Frinéia. Frinéia foi então uma cortesã grega que nasceu no século IV a.C., na cidade de Tespia, na região da Beócia, região central da Grécia. A princípio ela guardava cabras, depois transferiu-se para Tebas. O verdadeiro nome dela era Menesarete. Frinéia significa mulher pálida. Frinéia era uma mulher com um corpo estrutural muito bonito, muito simpática, Frinéia, né? E ela promete, chegando em Tebas, ela promete aos tebanos reerguer os muros de Tebas se eles colocassem a seguinte frase: Alexandre Magno os destruiu, a cortesã Frinéia os reedificou. O que então não foi aceito pelos tebanos. Frinéia é acusada de perverter jovens e está sendo então submetida a um julgamento. Na hora então ela sentiu que ela ia ser condenada, o seu advogado de defesa, que foi Pérez, encontrava-se ali presente, e na hora que Frinéia sentiu que seria condenada, ela levanta-se perante os jurados, desnuda-se então perante os jurados. Porque levanta-se então o seu advogado de defesa e exclama: senhores jurados, não podemos condenar tão bela escultura. Imediatamente Frinéia é absolvida. Frinéia absolvida. Mais tarde então o escultor Praxíteles vai esculpir a estátua de Frinéia e colocar junto à estátua de Afrodite, deusa do amor e da beleza, né? A figura de Frinéia. Vamos ver o teatro grego. Teatro grego aqui nós vamos encontrar, já tivemos a oportunidade de dar umas pinceladas, Sófocles, Eurípides e Ésquilo, que fizeram tragédias, e a figura de Aristóteles fazendo comédias. A figura de Sófocles escrevendo Édipo Rei, que tivemos a oportunidade de ver, Antígona e Electra. Antígona e Electra já vimos aqui, né? Aquela história toda, o filho casando-se com a mãe, Antígona, ela suicida-se, ele arranca os próprios olhos, nasce o complexo de Édipo, o complexo de Electra, no caso da Electra, que apaixona-se pelo seu pai, pelo próprio pai. E vamos encontrar então a figura de Antígona, filha também de Édipo. Então ela tem, então, morre o seu irmão Crécio. E existia uma lei na Grécia que não se podia sepultar, não se podia jogar no mar e não se podia também queimar. O que fazia então? Colocava-se no topo de uma montanha para que um abutre devorasse. E Antígona vai lutar desesperadamente para que o irmão possa ter um sepultamento digno. Medeia, já contamos também, a ilha da Colquídia, e ela tem 2 filhos com ele não quer ficar com ela, trucida os 2 filhos, assassinando os 2 filhos. E também a figura de Ésquilo, né? Agamenon, Prometeu acorrentado, escreveu sobre os persas, e a figura, as comédias, o grande comediógrafo, que foi Aristófanes, portanto. Aristófanes, que vai escrever as nuvens, as rãs, críticas severas a Ésquilo, e Lisístratas, onde as mulheres proibiam as relações sexuais com seus maridos, enquanto esses pensassem em fazer guerra. Bom, eu coloquei aqui, como tinha falado a semana passada, sobre as artes. Então eu só quero dizer para vocês aqui, a classificação das vozes dentro de um coral, elas são 6 tipos de vozes, 3 masculinas, 3 femininas, sendo as masculinas o baixo, o barítono e o tenor, nas femininas o contralto, o mezzo-soprano e o soprano são as vozes, portanto. Uma orquestra sinfônica e uma banda sinfônica, qual a diferença? A orquestra sinfônica,
quando todos os instrumentos de corda, sopro, percussão, eles estão ali presentes. Quando você retira os instrumentos de corda, ela transforma-se então em uma banda de música. Então vamos verificar aqui as guerras médicas que vão acontecer justamente nesse século de Péricles, e aí justamente aí a Grécia arrasada, e Péricles vai conseguir transformar a cidade de Atenas, usando os recursos da Confederação de Delos, né? Isso é importante. Os recursos da Confederação de Delos foram usados então por Péricles, a gama de intelectuais que ele conta, né? E as colinas de Pentélico, produtoras então, detentores do mármore, de todo o mármore foi tirado para ele. Mas as guerras médicas todos vão começar. A disputa, o poder, os gregos enciumados, os persas, lembram vocês que Dario I constrói a estrada real, ligando Sardes a Susa, aproxima-se, portanto, da Ásia Menor. A Ásia Menor viviam gregos, e nessa oportunidade, então, com a aproximação dos persas, os gregos não gostam da presença dos persas, e vai acontecer a rebelião de Mileto em 499. Em 444, os gregos declaram guerra aos persas. Em 492 a.C., os persas, sob o comando de Dario I, organizam seu exército e vem marchar para atacar os gregos. Mas chegando, atravessando o mar Egeu, à altura da ilha de Monte Athos, uma tempestade vai destroçar a espada persa, eles têm que voltar, e somente em 490 essa batalha seria travada. Em 490 os gregos atenienses vão pedir ajuda aos espartanos que viessem ajudá-los. Nessa oportunidade, um emissário vai para Esparta, na figura de Feidípides ou Filquíades. Vocês poderão encontrar os dois nomes em livros, Feidípides ou Filquíades. E lá vai ele, então, marchou para a corrida de maratona, vai lá então para Esparta, mas chegando lá, eles encontraram os espartanos nos festejos da lua cheia, e nesse período eles não guerreavam. Ele volta correndo para dizer que os espartanos não participavam da guerra. Quando ele chega, já encontra decidido a vitória dos gregos em Maratona, na batalha de Maratona, sob o comando do general Milcíades. Os gregos eram vitoriosos. Feidípides vai então sair de Maratona para Atenas, para a cidade de Atenas, até a Ágora, com 42 quilômetros, 195 metros, a corrida de maratona. Por isso existe hoje essa corrida em homenagem a Feidípides ou Filquíades da Grécia Antiga, a corrida de maratona. E quando ele chega então na praça de Atenas, que termina de dar o recado que os gregos são vitoriosos, ele então cai desfalecido. Aí passou, a corrida de maratona chega até os nossos dias. Os gregos vencem a primeira batalha, que foi em 490. Em 485, Dario está organizando seu exército para atacar os gregos. É a Segunda Guerra Médica que vai se desenvolver. Mas acontece que ele morre, né? Vai desencarnar, e o seu filho Xerxes assume o comando. Em 480 a.C., vai travar-se a batalha entre gregos e persas. À altura de 480, acontece que os gregos serão, portanto, uma passagem secreta no desfiladeiro das Termópilas. Os persas, em vez de vir pelo mar Egeu, no porto de Pireu para atacar os gregos, eles desembarcam na região da Trácia, nordeste da Grécia, e vêm marchando, pegam os gregos pelas costas, e aí é grego morrendo à força de Deus. 480, os gregos sofrem uma terrível derrota para os persas. 479, então o general Temístocles organiza todo o exército grego e em Salamina vai vencer ao exército persa. No mesmo ano, Pausânias, na batalha, vai vencer o general Pausânias, nova vitória dos gregos. No mesmo ano, à altura de Cabo de Cali, Xântico, sobrinho de Péricles, quem vai vencer aos persas. Ora, perderam os persas a Segunda Guerra Médica. No ano 477 é fundada a Confederação de Delos através de Aristides. Em 476,
os gregos declaram guerra aos persas dessa vez, né? E em 467 vai travar-se a última e definitiva batalha da Terceira Guerra Médica, né? Que é sob o comando de na batalha de Eurymedonte, sob o comando de Cimo, vai vencer os persas uma vez por todas. E aí então, em 449, gregos e persas vão assinar a paz de Calhas, colocando ponto final nas guerras médicas ou guerras pérsicas. Após terminar as guerras médicas, viram as guerras intestinas. As guerras intestinas são guerras entre Esparta e Atenas. Por quê? É orgulho, a vaidade. Cada qual queria dominar a região, mas eles queriam dominar sozinhos. Eles não se sentavam para conversar, né? E um queria dominar, tanto os atenienses queriam como os espartanos queriam. Vem culminar, então, dentro dessa desavença, desse ciúme, dessa inveja, dessa vaidade, desse orgulho, desencadeia as guerras intestinas. E o estupim dessa guerra foi justamente, sabemos nós que existe a confederação. Lidera uma reunião de cidades, e existe uma reunião de cidades aqui, aqui pelo Peloponeso, em Esparta. E vai acontecer, a cidade de Córcina passou para a confederação de Delos. A confederação a cidade de Córcina pertencia à cidade de Corinto. Corinto, por sua vez, pertencia a Esparta. E Esparta pertencia à Liga do Peloponeso. Com a passagem de Córcina para a confederação de Delos, esse foi o estupim das guerras intestinas, guerras que vieram se declarar em 431 até 421, com 10 anos de guerra, das guerras intestinas. A essa altura, Péricles ainda comandava a Grécia e teve a insatisfação de ver os gregos guerreando entre si. Espalha-se uma peste bubônica durante a Grécia, toda a Grécia, e Péricles, em 429, é vitimado pela peste bubônica, vem a desencarnar. Diga-se de passagem também que Péricles deve muito à figura da sua esposa, Aspásia, né? Dizem que na frente de um grande homem existe sempre uma grande mulher, né? Na frente de um grande homem existe uma grande mulher. Então, Aspásia ele conta também com Aspásia para a transformação geral de Atenas. Gregos, espartanos e gregos atenienses estão se deflagrando quando então o general Cleo é a favor de que essa guerra continue. Péricles estava morto e o general Nícias não. Então prevaleceu a atitude de Nícias e assinaram então espartanos e atenienses a paz de Nícias, colocando o ponto final nas guerras intestinas. Mas aí a Grécia, os espartanos vencem os atenienses na batalha de Ebuspótamos, e nessa oportunidade toda a Grécia desestruturada, Esparta então vai partir para lutar com Tebas, e ela também queria a região, mas acontece aí que houve uma resistência muito grande, sob o comando do general Epaminondas. Epaminondas vai vencer ao exército espartano na batalha de Leutras e Mantineia, e ele foi ferido mortalmente, e ele exclama: morro, mas deixo 2 filhas, Leutras e Mantineia. A partir daí a Grécia se desestruturou, e Demóstenes tinha razão nas suas filípicas. Olha o perigo que vem do norte. Em 338 a.C., na batalha de Queroneia, os macedônicos, sob o comando de Filipe e de Alexandre Magno, conquistarão a Grécia, onde Alexandre Magno vai entrar em Tebas e arrasar com tudo, destruir todas as casas, deixando em pé somente a casa do seu professor, aonde nos seus discursos ele pronunciou: dever mais a Aristóteles, seu mestre, do que a Filipe, seu pai. Pois que este lhe dera o pão que alimenta o corpo, o outro lhe dera o pão que alimenta o espírito. Daí em diante, Alexandre Magno passa para outras conquistas, vai para o Egito, vai para a Pérsia, vai conquistando tudo, nas batalhas de Grânico, Issos, Galgamelas, Anabelas,
conquista tudo. Mas, quando se prepara para partir para a Índia, febril, aos 33 anos de idade, ele vem a desencarnar. E antes de desencarnar, Seleuco e Ptolomeu, seus generais de confiança, estão brigando para ver quem fica com o poder. E ele olha e diz: vejo que o meu funeral se transformará em sangue. Então, vamos partir então para Roma. Roma, a sua origem, então, a origem dos romanos, existem três suposições, três teorias, né? E eu só vou ficar com uma. Primeiro, a origem dos romanos viria então através de Rea Sílvia, que não podia conceber, filha de Numitor. O irmão do Numitor, Amúlio, então toma o poder. E Rea Sílvia, aprisionada, não podia conceber, misteriosamente aparece grávida, colocando então a culpa no deus Júpiter. Nessa oportunidade, nasce Rômulo e Remo. Mais tarde, sabendo da história, eles vão destronar Amúlio, devolvendo o trono para o seu avô Numitor. Nessa oportunidade, então, por intrigas, desavenças, Rômulo vem a matar Remo e vai fundar a cidade de Roma, mais precisamente no dia 21 de abril de 753 é fundada a cidade de Roma, antes de Cristo. E aí então veio os reis, a realeza, no período da realeza, pelos reis etruscos, né? Anco Márcio, Pulostílio, Tarquínio, antigo, sistema de cloaca máxima, sistema de esgoto, água encanada, Sérgio Túlio, Tarquínio, o soberbo, a construção do Capitólio. Passa Roma, então, pelo período da realeza, os etruscos, então. Vem o período da República, né? O período da República, e vamos encontrar outra teoria, que é, portanto, o rapto das Sabinas. Os romanos não estavam sem mulheres, e roubam as mulheres dos sabinos, que ficam com elas. Os sabinos, então, sentindo sua falta, muito frio, vão buscar, então, as suas mulheres. Lá, então, chegando, elas não mais quiseram retornar para os sabinos, preferiram ficar com os romanos, por serem os romanos mais quentes. E a terceira, e essa então eu fico, é justamente os povos que se deslocaram da Ásia Menor e que vieram penetrar em Roma, na botinha de Roma. No norte estabeleceram-se os etruscos. No centro, os italiotas, que se subdividiam em samnitas, úmbrios, voscos, oscos, latinos, veios, éticos, na parte central de Roma. E no sul da Península Itálica vamos encontrar a figura então dos gregos. Mas os gregos, os gregos, formou-se ali a Magna Grécia, né? Os gregos da Magna Grécia, na região da Campânia, da Basilicata, da Puglia, da Calábria e da Sicília. Então, a presença grega formando uma colônia por povoamento. Né? Por que então os gregos deixaram a Grécia? Por que não praticaram, não fizeram sua agricultura lá? Ora, na Grécia, o solo grego, constituído a sua maioria por terras estéreis, lajedos, impraticável então a agricultura. Eles partem para a região da Sicília, a região da Magna Grécia, sul da Itália, região riquíssima, resultado de solos vulcânicos, que são solos ricos, resultado das cinzas. A cinza é rica em potássio. Cedro sabe disso, que é agricultor, né? É rica em potássio. E aí, então, nós vamos encontrar a presença do Vesúvio na Campânia, onde no ano 79, no governo de Tito Vespasiano, vai exterminar com a cidade de Estália, Herculano e Pompeia de uma vez por todas. Nós vamos encontrar também o Etna na Sicília e também o Estrômolo. Então, são solos ricos, né? Solos ricos, resultados das cinzas liberadas pelos vulcões, né? Na Grécia, eles não tinham condição de fazer esse plantio, não tinham desenvolvido técnico. Se fosse um japonês, chegava hoje, cobria tudo e ia plantar, né? Mas naquela época não. Então, vem aí
está aí as três figuras, como os etruscos, os italiotas e os gregos, e vem dar origem aos romanos, então. No período da República, nós vamos encontrar, então, a figura do cônsul, que correspondia como se fosse ao rei, e detinha, assim, todas as decisões, maiores decisões, eram através do cônsul, né? Existia aí o Senado, existia a sua organização administrativa, o Senado, o príncipe senatus, que era então a figura que abria os trabalhos no Senado. A figura do interrex foi criada então para substituir então o cônsul na sua falta. Pelo período, quando se entrava em guerra, era implantada então a ditadura, e esse interrex ele podia ficar, no caso, 6 meses, 2 anos, ou às vezes até 5 anos, conforme a necessidade. E vamos encontrar também, nesse meio, a figura do questor. Observe que ali, quando está aqui na segunda-feira, pregando sobre o Evangelho, aparecem essas figuras, e ele sempre toca no assunto da organização administrativa de Roma. É a figura do questor responsável pelas finanças. Seria o Solivaldo de lá, né? Ele é responsável pelas finanças. O questor responsável pelas finanças. Vamos encontrar ainda a figura do edil. O que era o edil? Corresponde ao vereador dos nossos dias. Era responsável, então, pela organização de jogos e fiscalizar os mercados públicos. Era a figura do edil. Vamos encontrar a figura do censor, responsável pelo recenseamento de Roma, e se fazia de 5 em 5 anos. O principal censor, e mais conhecido, foi Catão, a figura de Catão, o censor. Vamos encontrar ainda a figura do pretor, né? O pretor responsável pela justiça. Os pretores que dividiam em dois, né? Os pretores urbanos e os peregrinos. Os pretores urbanos se incumbiam da justiça de Roma interna, dos romanos que viviam ali. E os peregrinos se responsabilizavam pelos internacionais, que eram estrangeiros que adentravam a Roma e que saíam. Eram os pretores urbanos e peregrinos nessa organização administrativa de Roma. E vamos encontrar então ainda a figura dos cobradores de impostos. E os cobradores de impostos, nós vamos encontrar a figura do peageiro. O peageiro, aquele que está cobrando a peagem e está cobrando impostos internamente dentro da cidade de Roma. E a figura do publicano, né, que tanto cobrava em Roma, como ele aí, então, é responsável por cobrar impostos em todo o Império Romano. Todo o Império Romano era a cobrança dos impostos nessa oportunidade. As suas classes sociais, porque o Império Romano, quando se fala do Império Romano, Roma vai conquistando a Península Itália toda, a Grécia conquista toda a Península Ibérica, Espanha, Portugal, as Galhas, que é a atual França de hoje em dia, o centro da Europa, a região ali da Alemanha, da Áustria, tudo, até a Inglaterra, né? Até a Inglaterra, a Grã-Bretanha, e o norte da África todo já pertencia a Roma. As guerras púnicas virão aqui, e o Oriente, lá pela Judéia, tudo isso era naquela época Império Romano, né? Império Romano. E as classes sociais vamos encontrar aqui de Roma os patrícios, os plebeus e os equestres. Classes sociais, patrícios, plebeus e equestres. E nesse período, os clientes são aqueles que futuramente terão os equestres. Os patrícios, plebeus, clientes eram as classes sociais de Roma. Futuramente aparecem os equestres após a conquista de Cartago por Cipião Emiliano em 146 a.C. Veio a luta. Os clientes são aqueles que se aproximam das famílias, dos patrícios, para receber uma proteção. E os plebeus executavam serviços, né? Serviços diversos. Vêm os plebeus para lutarem pela igualdade. As lutas pela igualdade, aonde os plebeus vão retirar-se, vai acontecer um fato importante, que a primeira greve, talvez, da humanidade,
nesse momento, em 494 a.C., a retirada dos plebeus para o Monte Sagrado, né? E aí eles pararam e reivindicaram seus direitos. Imagine vocês a polícia parar, imagine vocês os médicos pararem, imagine vocês os motoristas pararem. Qual o transtorno que não causa para a cidade? Então os plebeus também tinham força e causaram um transtorno naquela oportunidade, né? Retiram-se para o Monte Sagrado, conseguiram, através da sua luta, em 450, vem a lei das 12 tábuas, né? Que foram escritas em tábuas de madeira. As leis não eram escritas, elas passaram a partir daí, serem escritas, tábuas de madeira, né? Escritas as leis das 12 tábuas, que foram escritas pelos decênios, cerca de 10 juízes, que foram organizar essas leis, organizar essas leis para acalentar, né, para satisfazer aos plebeus. Mas os plebeus queriam mais. Vem aí então a lei Licínia. Através da lei Licínia, eles adquirem a igualdade política. Igualdade política. Igualdade política, ele podia ser pastor, podia ser pretor, podia ser tudo, né? Através da lei Licínia. Vem a lei Canuleia depois, a lei Canuleia da igualdade civil, aonde o patrício pode casar-se com a plebeia ou vice-versa, através da lei Canuleia. Vamos encontrar a lei Ogúnia, que dá uma igualdade religiosa, e a lei Hortência, no final, é eleito um tribuno da plebe que vai representar a figura do plebeu, e ele terá decisão e terá voz nas assembleias populares realizadas então, né? A igualdade nas classes sociais então, as lutas pela igualdade, vai se desenvolver então as guerras púnicas. Vamos falar das guerras púnicas, guerras entre os romanos e cartagineses, onde nós vimos na oportunidade de guerras púnicas. Por que guerras púnicas? Porque os fenícios fundaram Cartago, e na antiguidade os fenícios eram conhecidos como povos púnicos. Daí então guerras púnicas. O que é a guerra? A guerra é justamente o desejo de poder. Os cartagineses se aproximando da ilha da Sicília, rica, produtiva, e os romanos não querem então entregar, e não vão entregar fácil. As guerras púnicas, em número de 3, vamos verificar aí a primeira guerra púnica, vencida através de Duílio, na batalha de Miles, na batalha das Ilhas Egates. A segunda guerra médica, então, após morrer Hamilcar Barca, vem a figura de Aníbal, seu filho, que quer vingar então a sua morte. Ele manda então que o seu irmão Asdrubal, comandando 37 elefantes, com mais um grupo de 10.000 homens, ele vai atravessar o mar Mediterrâneo, vai para a Espanha, passa, atravessa os Pirineus, a serra que separa a Espanha da França, e segue à altura dos Alpes, pegando os romanos então pelas costas. Pelo outro lado, pelo mar Mediterrâneo, desembarcava o exército de Aníbal, né, sufocando o exército romano. Venceram então na batalha de Trébia, de Péssimo, e a batalha do lago Trasímeno, aonde arrasaram os cartagineses, os romanos. Em 216, no entanto, outra batalha trava-se, que é a batalha de Canas, novamente vitória dos cartagineses. Finalmente, em 202 a.C., sob o comando de Públio Cornélio Cipião, o africano, este então impõe uma terrível derrota aos cartagineses. Assina-se um tratado, vence a segunda guerra púnica, e os romanos imprimem, e eles não podem se deslocar nem fazer guerra sem consultar Roma. No entanto, eles marcham contra Jugurta, rei da Numídia. Os romanos então declaram guerra aos cartagineses, e aí então, sob o comando de Cipião Emiliano, sobrinho de Públio Cornélio Cipião, em 146 a.C., vai implantar ali uma terrível derrota, a Batalha de Cartago. Termina, portanto, as guerras púnicas, a terceira e última guerra púnica. Os romanos foram vitoriosos.
trouxeram escravos para Roma e que vai se constituir um problema, então, para Roma futuramente. Roma vai se desestruturar, vai começar a queda do Império Romano, a parte administrativa vai ficar difícil, revolta de escravos e colonos, a aproximação dos bárbaros futuramente, né? Então, de uma vez por todas, Roma sai vitoriosa, então, nessa guerra. Nesse período, após as guerras púnicas, vamos aparecer a figura de Tibério Graco, e Tibério Graco vai lançar uma lei, a lei agrária, que é a lei da reforma agrária em Roma. E quando se trata de terra, então, confusão, e ele termina sendo, Tibério Graco, assassinado em 133. Em 123, o seu irmão Caio Graco, ele vai e estabelece a lei frumentária. Lei frumentária, quem vai fazer vestibular? Atenção, lei frumentária que forçava o barateamento do trigo para que a população pudesse se alimentar melhor. Lei frumentária estabelecida por Caio Graco. Após esse lance, nós vamos encontrar nos anos 70 a.C. a figura de Espartacus, o escravo Espartacus, que naquela oportunidade, fugindo com 60 colegas, vai se organizar e vai comandar cerca de 100 mil escravos. Ele que era casado então com Farinha, que era escravo também. Ele é preso pelo general Crasso, aquele que vai fazer parte do primeiro triunvirato de Roma, juntamente com Pompeu e Júlio César. Crasso aprisiona e ele então é crucificado na Via Ápia. E ele tem a satisfação, ainda antes de morrer, já crucificado, de ver Farinha carregando o seu filho, que ele estava conhecendo naquele momento, na hora do morrer. E ele sorriu e depois desencarnou. Vamos encontrar então a figura do primeiro triunvirato. Júlio César, Pompeu e Crasso fazem parte do primeiro triunvirato, aonde nessa oportunidade Júlio César vai para as Galhas, atual França de hoje em dia, Crasso vai para o Oriente e Pompeu fica em Roma. Pompeu quer dominar toda a situação, o Crasso desencarna e Pompeu tenta usurpar, passar a perna em César. César marcha com seu exército, depois de vencer ao general Vercingetorix nas Galhas, passa o rio Rubicão, e aí ele exclama aquela famosa frase: "Ala jacta és, a sorte está lançada." Ele vem em marcha contra Pompeu, Pompeu foge para o Egito. Quando chega no Egito, Cleópatra está brigando com seu irmão Ptolomeu Dionísio. Ptolomeu Dionísio, para ser agradável a César, mata Pompeu. César não vai na conversa dele, persegue Ptolomeu Dionísio e que este vai morrer afogado no rio Nilo. Aproxima-se de Cleópatra, mas a abandona e vai então para Roma, para os braços da sua esposa Calpurnia. E Calpurnia um dia tem um sonho terrível com César e avisou de que ele não deveria comparecer ao Senado. Este tema vai ao Senado e lá então é recebido por 23 punhaladas. Junto, presente, encontrava-se o seu filho adotivo, Brutus. "Até tu, Brutus, meu filho." Veio o segundo triunvirato, Marco Antônio, Augusto e Lepto. Lepto, um senhor de idade, da antiga do norte da África. Marco Antônio é denominado para ir para o Egito para castigar Cleópatra. E ele chega lá, castiga Cleópatra, dando 3 filhos à mesma. Nessa oportunidade, então, ele se volta por causa de Cleópatra contra o Otávio Augusto, entra em briga e na batalha de Actio ele termina perdendo a batalha e vai então suicidar-se. Cleópatra tenta aproximar-se para ser simpática a Augusto, mas ele não foi na conversa dela e ela então, vendo-se perdida, pega aquela víbora, colocando no seio, suicida-se. Vamos encontrar aqui agora a figura de Augusto. A figura de Augusto, os 12 Césares. Quem eram os 12 Césares? Júlio César, Augusto,
Júlio César, o mês de julho é consagrado a Júlio César, o mês de agosto consagrado a Augusto. Cada qual tirou um dia de fevereiro e jogou 31. Né? Augusto, os 12 Césares, Júlio César, Augusto, Cristo nasceu no governo de Augusto, pregado em aramaico, e vai desencarnar no governo de Tibério. Depois viria Calígula, que é o louco de Roma. Ele nomeou seu cavalo Incitatus como senador. Depois viria Cláudio, depois viria Nero. Nero então manda abrir a barriga da mãe para ver de onde tinha sido gerado. Nero manda matar britânicos, seu irmão. Nero manda tocar fogo em Roma para terminar o poema, colocando a culpa dos cristãos. Nero então participava de corridas de cavalo, era o último a chegar, mas nem por isso deixava de ser o vencedor. Né? Depois então ele pede para que o escravo o mate, que ele não tinha coragem de se matar. Depois de Nero, vem Galba, Otão e Vitério, e esses três, então, governaram pelo período de um ano e meio. Logo em seguida, após Galba, Otão e Vitério, vem a figura de Vespasiano. Após Vespasiano, Tito Vespasiano, naquele ano 79, a erupção do Vesúvio, arrasando com as 3 cidades de Estado Herculano e Pompeia. Nessa oportunidade, vamos encontrar Tito Vespasiano e Domiciano, que venceram o último dos 12 Césares. A partir daí vem a figura dos Antoninos, né? Mas observe que ao longo dos anos, esse nome parece que não vai pegando, todos eles vão sendo tratados como César. Vamos ver então a figura de Adriano. A figura de Adriano no seu edito perpétuo, que primou pela educação, o edito perpétuo, conjunto de leis. Ele vai buscar leis lá em Hammurabi, para trazer para o seu edito perpétuo. Salvio Juliano foi um dos juristas que elaborou esse código para Adriano, entre outros juristas que lá na frente, em outros governos, participaram do governo de Roma, como Gaio, Lupiano, Papiniano, Paulo. São juristas que naquela oportunidade ajudaram a todo aquele processo. Após Adriano, vamos ver encontrar a figura de Diocleciano, a era dos mártires, onde os cristãos são perseguidos. É estabelecida a tetrarquia, ou seja, o governo de 4. Nessa oportunidade, então, nessa briga de 4, Constantino é quem vai sair vitorioso. Constantino, que promete tornar-se cristão se vencesse a batalha de Milvio. Ele vê uma cruz do céu e informa em signos, com este signo vencerás. Ele vence a batalha de Milvio, converte-se ao cristianismo. Em 313, pessoal do vestibular, 313, é assinado então o Edito de Milão. O Edito de Milão, ele libera para que o cristianismo seja professado por quem quisesse. Né? No Concílio de Nicéia, em 325, no entanto, ele ratifica o que disse em 313, quer dizer, ele confirmou suas afirmativas. Somente em 391, olha aí, presta atenção, é que através de Teodósio, com o edito de Tessalônia, é que o cristianismo torna-se religião oficial do Estado. Certo? Teodósio, Tessalônica, edito de Milão, Constantino. Os anos se passam. Em 476, Roma Augusto será o último imperador do Império Romano do Ocidente. Né? Vai desaparecer quando Odoacro, rei dos Elos, invadiu, tomou, foi estabelecer seu governo na Calábria, a aproximação dos bárbaros, termina aí a Idade Antiga, começa a Idade Média. E vamos então ver a figura de Justiniano e Teodora. Naquela oportunidade, então, ele queria elaborar o seu código de leis, o código Justiniano, o corpus juris civis, pandéricas, doligestas, as institutas, novelas para estudantes, um trabalho que Justiniano fez, elaborou, auxiliado pelo seu ministro Triboniano, o seu exército comandado por Narcés e Belisário, que eram responsáveis então pelo exército, e por cobranças, aumento de cobranças de impostos, há um descontentamento. Os revoltas dos partidos
verde, azul, não importa. Perseguem Justiniano e querem que Justiniano deixe o poder. Ele vai fugir quando a sua esposa Teodora lhe argui: se queres partir, parta. Tem comida, tem dinheiro e tem navio no porto. Eu prefiro ficar e morrer com as honras de rainha. Ele fica e resolve toda a situação. No entanto, o cristianismo existia, a reencarnação estava presente no cristianismo. Observe que estava presente a reencarnação. Aqui agora que nós vamos ver por que se retirou. Teodora, que foi prostituta, ela então vai eliminar suas colegas. Com a reencarnação, ela responderia pelos atos que praticou. E ela então força que Justiniano retire a reencarnação dos postulados. Vai acontecer, isso vai acontecer no concílio de Constantinopla, naquela oportunidade então, Justiniano e Teodoro. Vamos verificar ainda aqui os bárbaros, então, nesse meio que o Império Romano está ruindo, e a aproximação dos bárbaros, revolta de escravos e colonos, e vários bárbaros se dividiam em eslavos, germanos e tártaros. Os eslavos dando origem aos russos, poloneses, noruegueses e por aí, e os germanos vieram aí os suevos em Portugal, godos, ostrogodos, Espanha, ostrogodos também na Itália, os lombardos na Itália, os dévanos na Itália, os francos foram os bárbaros que mais se desenvolveram, por causa de máquinas, etc. e tal. E vamos ver os anglo-saxões na Inglaterra, os burgúndios, alamandos, Alemanha, Áustria, e os vândalos no norte da África, então, eram os bárbaros, então, dominando. Os bárbaros tinham um chefe chamado Gog. Existiam dois deuses, Odin e Thor. Odin, deus da terra, Thor, deus do trovão. Então o bárbaro tinha que morrer lutando na guerra. Se ele morresse de morte natural, ele ia direto para o inferno. Aquele que morresse lutando na guerra iria para a Valhalla. O que era a Valhalla? Era um paraíso celestial para onde seguiam os guerreiros bárbaros que morriam lutando na guerra. E lá então eles encontrariam as valquírias, mulheres bonitas, que viriam servir o mel no crânio do inimigo. Vamos verificar então aqui que os bárbaros estão indo embora. Os árabes então, vamos ver a participação de Maomé, um membro da tribo dos Coraxitas. Maomé foi casado com Khadija ou Dadija, 15 anos mais velho que ele, e naquela oportunidade então, Khadija ou Dadija, ela vai financiar todo o processo que Maomé pretendia quando ele teve a visão do anjo Gabriel para fundar o islamismo. O islamismo significa submissão à vontade divina. Islamismo, submissão à vontade divina. É a revolta, então, e Maomé vai ter que fugir de Meca. Isso aconteceu em 622 da nossa era, que marca o ano 1 para os árabes. Nosso ano 1 é Cristo. O ano 1 deles é o da nossa era, de 622. É a fuga. Égira significa a fuga de Meca para Yatreb, hoje cidade de Medina. Então, ele, após 10 anos depois de luta e suas pregações, ele vem a desencarnar em 632 da nossa era, desencarnando os califas perfeitos que comandaram então todo o processo. Abu Bekr, Omar, Osman e Ali, que era casado com a sua filha Fátima. Nessa oportunidade, então, os árabes vão desenvolver e vão divulgar grandes obras naquela oportunidade e vão se espalhar por toda a Europa. Eles são contidos em 732, após 100 anos de morte de Maomé, quando Carlos Martel, rei franco, vai de uma vez por todas na Batalha de Poitiers impedir o avanço árabe naquela oportunidade. Os árabes então divulgaram os números dos algarismos, como sejam os algarismos arábicos que foram inventados pelos hindus, e os árabes que divulgaram. Os árabes na agricultura, limões, laranja, tangerina, os cítricos, então,
vai se espalhar, cana de açúcar que vem da Sicília, que vai então para a Ilha da Madeira, que chega aqui ao Brasil. Não. Figuras importantes do mundo árabe, como Ibn Khaldun na história, Eudrize na geografia, Averroes na filosofia, Avicennas na medicina, Omar Khayyam, os contos de 1001 noites entre todo o povo árabe. Vamos encontrar ainda, vamos passar aqui rápido para entregar para mim, os francos, só vai dar para chegar até os francos. Carlos Magno, os francos, que naquela oportunidade, fundados então por Clóvis Neto de Veroveiro, e os francos, eles se dividiam em sicâmbios, eluécios, ripuários e os sálios. Os sálios aí vêm ser os mais importantes criadores da lei sálica. O que é a lei sálica? A lei sálica fundada pelos sálios francos proibia que a mulher subisse ao trono francês, razão porque você não vê na história da França a mulher como rainha. Ela foi sim rainha de fato, mas não rainha de direito, que é o caso de Catarina de Médici, de Maria de Médici, e isso nós veremos mais lá na frente, nas noites de São Bartolomeu. Então, os francos, com a lei sálica, os principais francos se destacavam: Carlos Martel, barrando os dados da Batalha de Gutierrez, a figura de Pepino Breve, as terras conquistadas, ele vai doar ao patrimônio de São Pedro, e Carlos Magno, uma figura ignorante de pai e de mãe, que vai criar, vai dar todo o subsídio das suas conquistas, vai criar uma escola, a Escola Palatina, figuras como Egiardi, Alcuino, Leidrade, tantas outras figuras dentro da Escola Palatina, não confundir com a Escola Palaciana, que foi fundada por Luís XIV. E nessa oportunidade nós vamos encontrar que após a morte de Carlos Magno, em 814, viria Lodovico Pio para o seu lugar, o seu filho, que dominou de 814 até 843, por morte dele vai acontecer o Tratado de Verdun, e o Tratado de Verdun vai esfacelar o Império dos Francos. É dividido então o Império dos Francos para Carlos o Calvo, que vai ficar com a parte da França, Luís o Germânico com a Germânia, com a Alemanha, e a figura de Lotário vai ficar com a Lotaringia, que é uma faixa de terra que vai da Itália até o centro da Europa. Daí então, com esse Tratado de Verdun, foi esfacelado o Império dos Francos. Né? E mais adiante vamos observar a figura de Hugo Capeta dominando, e eu já vou entregar aí, depois não tomar palmada. Então, gente, vamos ficar por aqui, e agora eu peço desculpas, né, pela tosse, por esse transtorno. Mas é isso aí.